você vai perder o seu emprego por causa da IA. Isso é um fato. E eu posso garantir que o emprego que você tem hoje não vai ser o mesmo em pouco tempo. E ele já está mudando sem que você perceba. Milhares de pessoas estão perdendo emprego por causa da inteligência artificial todos os dias. Recentemente, milhares de funcionários de empresas de tecnologia, como a Oracle, por exemplo, foram sumariamente demitidos graças ao avanço da IA, que pode fazer sozinho o trabalho de todas essas pessoas que realmente acabaram sendo demitidas. Mas o que você pode fazer sobre isso? O que você não pode fazer é simplesmente continuar vivendo, fazendo de conta que você não vai perder o seu emprego por causa da IA. Nesse vídeo eu vou explicar o que você pode e deve fazer para se adaptar e até mesmo lucrar com a era da inteligência artificial em que nós estamos entrando agora, né? Porque até mesmo a profissão que você acredita ser segura esteja na próxima lista de demissões. Mas existe uma coisa que quase ninguém está percebendo. Enquanto milhões de pessoas vão ser substituídas, uma pequena parcela de pessoas vai enriquecer como nunca visto na história. E neste vídeo eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer agora para não ser destruído, engolido por essa revolução e principalmente como usar a inteligência artificial a seu favor antes que seja tarde demais. Então, assista até o final, porque uma das estratégias que eu vou mostrar hoje pode literalmente mudar o seu futuro financeiro nos próximos meses. Mas antes de continuar, se esse assunto te interessa, e eu tenho certeza absoluta que sim, aproveita agora e já dê o like aqui no vídeo, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Não seja egoísta, tá? Compartilhe esse vídeo com algum amigo que precise acordar antes que seja tarde. E claro, não deixe de se inscrever aqui no meu canal, combinado? Bom, mas agora vamos direto ao que interessa. Olha, a maioria das pessoas ainda não entendeu a velocidade absurda dessa transformação. Elas acham que a inteligência artificial é apenas um brinquedo tecnológico, alguma coisa distante, algo que talvez afete o futuro daqui a 20 anos. Mas não, o futuro não está chegando, ele já chegou, já é o presente. Empresas do mundo inteiro estão cortando funcionários porque agora conseguem fazer o mesmo trabalho com menos pessoas. Em alguns casos, uma única pessoa usando inteligência artificial produz o equivalente ao trabalho de 10 funcionários comuns ou mais. Pense nisso por alguns segundos, olha só. Um redator leva horas para escrever um texto, a IA faz isso em minutos. Um designer passa dias criando ideias. Uma IA gera dezenas de ideias novas em segundos. Um atendente responde clientes um por um. Uma IA responde milhares de clientes ao mesmo tempo. E isso, meu amigo, é só o começo. O problema é que a maioria das pessoas continua vivendo como se nada estivesse acontecendo. Elas continuam procrastinando, ignorando essa nova tecnologia, repetindo tarefas mecânicas e acreditando que experiência por si só vai ser suficiente para protegê-las. Só que o mercado não tem pena. O mercado recompensa a eficiência. Sempre foi assim e sempre será assim. Mas a verdade que ninguém gosta de ouvir é que não importa quantos anos você trabalhou na sua área, se uma máquina consegue entregar o mesmo resultado mais rápido e mais barato, as empresas simplesmente substituem as pessoas. Não porque as empresas são más, não é isso, mas porque negócios sobrevivem através de lucro e produtividade. Só que existe um detalhe aí muito importante que pode mudar completamente a sua vida. A inteligência artificial não vai destruir apenas empregos, ela vai criar oportunidades gigantescas para quem agir rápido. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas vai errar. Elas vão gastar energia só reclamando da vida, ficando com medo e negando a realidade, enquanto outras pessoas vão aprender e já estão aprendendo a usar essas ferramentas e construir fortunas. Os maiores vencedores dessa nova era não serão necessariamente os mais inteligentes, serão os mais rápidos para se adaptar. E olha, eu preciso que você entenda uma coisa que é extremamente importante, tá? Presta atenção.
Toda a grande revolução tecnológica destruiu profissões antigas, isso não é novidade. Foi assim na época da Revolução Industrial, foi assim com a internet, foi assim na época dos smartphones e agora está acontecendo novamente com a inteligência artificial. Só que toda evolução também criou novos milionários. Quando a internet surgiu, muita gente dizia que era uma moda passageira. Enquanto isso, algumas pessoas começaram pequenos negócios online, inclusive um tal de Jeff Bezos com uma lojinha chamada Amazon, que depois virou um império. Quando as redes sociais surgiram, muitos zombaram. Enquanto isso, criadores de conteúdo ficaram milionários. Quando o YouTube apareceu, muita gente achava perda de tempo. A televisão nunca vai cair. Hoje existem pessoas faturando milhões falando diante de uma câmera. A pergunta aqui é: em qual grupo você vai estar dessa vez? Porque a pior decisão possível agora é simplesmente ficar parado, fingindo que nada está acontecendo. Bom, agora você vai entender o primeiro conceito básico que pode mudar a sua vida daqui para frente. Você não será substituído pela inteligência artificial. Você vai ser substituído por quem sabe usar a IA. Olha, existe uma frase que está se tornando cada vez mais verdadeira. Você não será substituído pela IA, você será substituído por alguém que sabe usar a IA. E isso muda tudo, porque talvez você esteja pensando: mas eu não sou programador, eu não entendo de tecnologia e nem quero entender. Só que o mais louco é que nunca foi tão fácil aprender ferramentas poderosas como hoje em dia. Hoje existem inteligências artificiais capazes de ajudar qualquer pessoa a criar negócios, vender produtos, escrever conteúdos, editar vídeos, automatizar tarefas, aprender habilidades novas e até ganhar dinheiro online. O problema aí não é falta de oportunidade. O problema é que a grande maioria das pessoas simplesmente continua presa em distrações bobas. Enquanto você assiste esse vídeo aqui, existem adolescentes criando empresas inteiras usando inteligência artificial. Claro que você precisa assistir vídeos como esses para aprender, mas você não pode perder tempo. Existem pessoas comuns criando canais dark, vendendo produtos digitais, automatizando atendimentos, produzindo conteúdos virais e multiplicando produtividade de uma forma que parecia completamente impossível há poucos anos. E sabe o que separa essas pessoas da grande maioria? Simplesmente ação rápida. Elas entenderam uma coisa que poucas pessoas perceberam, que ainda não perceberam, que quem dominar a IA o mais rápido possível terá uma vantagem competitiva absurda sobre o resto da população. Pense em alguém nos anos 90 aprendendo internet antes de todo mundo. Pensa alguém começando no YouTube em 2010. Pense em alguém comprando Bitcoin quando ninguém acreditava nisso. É esse tipo de oportunidade que está acontecendo agora. Só que existe um lado muito perigoso nisso tudo, porque muitas pessoas estão usando a inteligência artificial apenas por entretenimento. Fazem imagens engraçadinhas para postar, fazem brincadeiras, curiosidades, enquanto outras pessoas estão usando as mesmas ferramentas para construir patrimônio, negócios grandes e independência financeira. E aqui vai um dos maiores erros que você pode cometer, que é achar que o seu emprego atual é seguro só porque exige criatividade ou comunicação. Meu amigo, a inteligência artificial já escreve textos, já cria imagens, produz vídeos, gera músicas, faz apresentações, analisa dados e aprende numa velocidade assustadora. O avanço está sendo tão rápido que até especialistas estão ficando impressionados. Mas calma. Isso não significa que tudo acabou, que o mundo acabou, porque não é isso. Pelo contrário, na verdade, significa que você precisa evoluir. Porque pessoas que sabem liderar, vender, criar estratégias, resolver problemas humanos e usar a inteligência artificial como ferramenta terão um valor gigantesco. O profissional do futuro e do presente, ele não é alguém que trabalha duro fazendo tarefas repetitivas. Ele é alguém capaz de produzir mais usando a inteligência artificial. E isso abre uma oportunidade enorme para as pessoas comuns. Talvez você nunca tenha tido dinheiro para abrir uma empresa grande,
Talvez você nunca tenha tido uma equipe à sua disposição, talvez nunca tenha tido os recursos necessários para montar um negócio, mas agora uma pessoa sozinha consegue fazer o trabalho que antigamente exigia muitas pessoas, e isso sim é uma revolução. Imagine um empreendedor criando anúncios, textos, roteiros, fazendo design, vídeos, atendimento automático e estratégias, tudo usando IA. O nível de produtividade explode. E é exatamente por isso que tantas empresas estão desesperadas tentando contratar pessoas que entendem minimamente essas ferramentas. Só que olha, existe uma coisa ainda mais importante que você precisa entender. Bom, mas vamos lá. Agora você vai descobrir as habilidades que valem ouro na era da inteligência artificial. Olha, a inteligência artificial não está apenas mudando empregos, tenha isso bem claro em mente. Ela está mudando a velocidade da vida das pessoas. Tudo está ficando mais rápido. Empresas querem resultados mais rápidos. Clientes querem respostas imediatas. Conteúdos precisam ser produzidos em alta velocidade. Negócios precisam se adaptar rapidamente a qualquer mudança. Quem demora para reagir simplesmente fica para trás, tropeça e cai. E é aqui que muita gente vai entrar em colapso emocional, porque o ser humano gosta de estabilidade. Só que o mundo atual recompensa adaptação, não estabilidade. E as pessoas que vão sobreviver e crescer nos próximos anos serão aquelas capazes de aprender constantemente, aprender diariamente. E olha, isso não é ruim não, isso é libertador, porque significa que o seu futuro não depende apenas do diploma que você tem, depende da sua capacidade de evoluir. Talvez você tenha medo da IA porque acha que ela vai roubar tudo de você. Mas deixa eu te mostrar uma outra visão da IA, tá? Imagine um pedreiro nos anos 1900, vendo máquinas modernas surgirem. Imagine alguém trabalhando manualmente numa fábrica, vendo as automações começarem a tomar espaço. O medo sempre existiu, mas quem aprendeu a operar as novas ferramentas cresceu junto com a mudança e cresceu muito mais. A mesma coisa vai acontecer agora, está acontecendo agora, só que dessa vez a transformação está sendo muito mais rápida. E por isso você não pode esperar. Daqui a pouco eu vou mostrar algumas habilidades que podem se tornar extremamente valiosas na era da inteligência artificial. E uma delas pode literalmente mudar a sua renda nos próximos anos. Então, fica comigo, continua assistindo, porque essa parte pode abrir a sua mente completamente. Vamos lá. A primeira habilidade é aprender a usar inteligência artificial para aumentar produtividade. Não importa a sua área, se você é médico, vendedor, professor, empreendedor, criador de conteúdo, advogado, todos podem acelerar resultados usando a IA. Vamos lá. A segunda habilidade é comunicação. Por quê? Mesmo com tecnologia avançada, pessoas ainda compram através de emoção, confiança e conexão humana. Quem souber se comunicar terá poder. A terceira habilidade é vendas. Isso talvez nunca fique obsoleto. Empresas sempre vão precisar vender. Pessoas sempre vão precisar convencer outras para conseguir vender. Negócios sempre precisarão gerar receita, ganhar dinheiro. E quem domina vendas terá valor em qualquer cenário. A quarta habilidade é a adaptação rápida. O mercado vai continuar mudando, não se iluda se achar o contrário. Ferramentas novas vão surgir o tempo inteiro. Pessoas rígidas sofrerão muito, pessoas flexíveis vão crescer. E existe uma habilidade que talvez seja a mais importante de todas, que é aprender continuamente. Por quê? Agora, conhecimento envelhece rápido. Quem para de aprender começa a desaparecer do mercado sem perceber. Eu vou falar uma coisa agora e pode ser só assustadora para você, tá? Muitas pessoas vão ser substituídas não porque eram incompetentes, mas porque ficaram simplesmente lentas demais para evoluir no mundo de hoje. Isso é duro? É, mas é verdade. Enquanto algumas pessoas passam horas reclamando nas redes sociais, outras estão estudando ferramentas, criando negócios digitais e aproveitando a maior revolução tecnológica das últimas décadas. É uma transformação monstruosa. Agora, a pergunta que eu faço para você é a seguinte:
Você vai assistir essa revolução acontecer ou você quer participar dela e lucrar com isso? Bom, agora eu vou falar sobre o maior erro que pode destruir o seu futuro. Vamos lá. Existe um cenário muito perigoso acontecendo nesse momento. Milhões de pessoas ainda acreditam que segurança vem apenas de carteira de trabalho assinada. Só que pela primeira vez na história moderna, até empregos considerados seguros estão ameaçados. E isso está assustando muita gente, talvez esteja te assustando muito também. Mas talvez essa crise esconda uma oportunidade gigantesca para você, como eu já falei antes, porque quando o mercado muda, novas portas se abrem. Pessoas comuns estão criando renda extra usando a IA para editar vídeos, criar conteúdos, automatizar negócios, vender serviços online, criar e-books, por exemplo, administrar redes sociais, criar anúncios e abrir pequenas empresas digitais. A pessoa não precisa de mais ninguém usando a tecnologia da inteligência artificial. Nunca houve tantas possibilidades para alguém começar uma coisa com baixo ou nenhum investimento. Só que existe um detalhe importante aí. O mercado vai recompensar quem agir antes da multidão. Quando todo mundo perceber o tamanho dessa transformação, a correria para isso vai ser muito grande. É por isso que você precisa começar agora e não precisa fazer nada gigantesco. Comece pequeno mesmo, aprenda uma ferramenta útil, estude um pouco todos os dias, assista conteúdos como esse sobre inteligência artificial, teste possibilidades, descubra como aplicar isso na sua realidade, porque conhecimento aplicado vira vantagem competitiva. E deixa eu te falar uma coisa muito séria agora, tá? Talvez a maior ameaça para você não seja realmente a inteligência artificial. Talvez a maior ameaça seja simplesmente continuar vivendo no piloto automático, enquanto o mundo muda rapidamente ao seu redor. Porque pessoas acomodadas, meu amigo, serão esmagadas pela velocidade dessa nova era. Mas pessoas curiosas, disciplinadas e adaptáveis terão oportunidades absurdas. Você não precisa virar um gênio da tecnologia, tá? Você precisa apenas desenvolver uma mentalidade de evolução constante. E existe um outro ponto que quase ninguém fala. A IA vai aumentar ainda mais a importância da criatividade humana. Por quê? Porque ferramentas estarão disponíveis para todos, mas visão estratégica, coragem, persistência e criatividade continuarão separando vencedores da multidão. Duas pessoas podem usar a mesma inteligência artificial. Uma cria algo medíocre, outra cria um negócio milionário. A ferramenta importa muito, mas a mentalidade de quem está por trás da ferramenta importa muito mais. E é exatamente aqui que muita gente perde. Elas querem garantias antes de agir, querem certeza absoluta, querem conforto. Só que crescimento quase sempre exige desconforto. As maiores oportunidades da vida de qualquer pessoa normalmente aparecem disfarçadas de mudanças assustadoras. E talvez você esteja vivendo exatamente um desses momentos agora. Bom, agora eu vou explicar como transformar a IA na maior oportunidade da sua vida. Olha só, daqui a alguns anos muita gente vai olhar para trás e perceber que este era o momento ideal para aprender o máximo possível sobre inteligência artificial. Assim como aconteceu com a internet, redes sociais e marketing digital. Foi a mesma coisa. As pessoas que começaram cedo tiveram vantagens gigantescas. E agora a história está se repetindo. Só que eu vou te falar uma coisa. Do que aconteceu antes para agora, existe uma diferença importante. Dessa vez, tudo está acontecendo muito mais rápido. Empresas estão correndo, profissionais estão desesperados tentando se adaptar. Mercados inteiros estão mudando diante dos nossos olhos. E no meio desse caos, existem apenas duas escolhas. A primeira é sentir medo, reclamar e resistir. A segunda é aprender, adaptar e crescer. As duas escolhas terão consequências completamente diferentes para você. Porque quem aprende a usar novas tecnologias se torna mais valioso, mais produtivo, mais competitivo e muito mais difícil de se substituir. E talvez
esse seja o momento para você parar de pensar apenas em sobreviver e começar a pensar em construir, aproveitar o que tem nas mãos e construir liberdade financeira. Porque a internet e a inteligência artificial estão criando possibilidades que simplesmente não existiam antigamente. Hoje, alguém pode aprender uma habilidade online, criar audiência, vender conhecimento, construir uma marca pessoal ou abrir um negócio digital sem precisar de estruturas gigantescas como acontecia no passado. Nunca houve tantas ferramentas disponíveis para as pessoas comuns. O problema é que a maioria continua esperando o momento perfeito para começar. Só que, meu amigo, ponha na cabeça isso. O momento perfeito não existe, ele não acontece. Enquanto você espera, outras pessoas estão avançando. E ó, aqui vai uma verdade que pode incomodar muita gente. O futuro provavelmente será brutal para as pessoas acomodadas, mas pode ser extraordinário para quem decidir evoluir. A IA não precisa ser sua inimiga, ela pode ser a ferramenta que vai acelerar o crescimento da sua vida. Ela pode ajudar você a aprender mais rápido, a produzir mais rápido, criar mais rápido e crescer mais rápido. Só que isso depende da decisão que você tomar hoje, porque daqui a pouco talvez não seja mais uma questão de vantagem competitiva quando todo mundo tiver essa vantagem. Talvez seja uma questão de sobrevivência profissional para você. Então, não ignore os sinais, não ignore o que eu estou falando nesse vídeo, não ache que isso vai passar, porque não vai. Não espere alguém salvar o seu futuro. Comece agora, comece hoje, aprenda, evolua, teste, erre, adapte e cresça, porque o mercado recompensa movimento e pessoas que agem rápido normalmente colhem resultados absurdos. Bom, agora eu vou falar sobre o ponto mais importante desse vídeo, então presta atenção, que é a decisão que vai definir o seu futuro. Olha só, se você chegou até aqui, já percebeu que esse vídeo não foi para colocar medo em você, foi para te acordar, porque a verdade é que a inteligência artificial vai transformar o mundo de qualquer forma, você querendo ou não. A única pergunta é: você vai usar essa transformação para crescer ou vai ser atropelado por ela? Ainda existe tempo para você agir, ainda existe tempo para você aprender, ainda existe tempo para você construir uma vantagem competitiva antes da maioria. Mas esse tempo não vai durar para sempre. Então, tome uma decisão hoje, não amanhã, hoje mesmo. Comece a estudar, comece a testar ferramentas, comece a desenvolver habilidades. Comece a pensar no futuro de uma maneira estratégica, porque pessoas comuns que começam logo podem realmente conquistar resultados impressionantes, resultados extraordinários nessa nova era da inteligência artificial. E talvez daqui a alguns anos você olhe para trás e perceba que este vídeo foi o momento em que sua mentalidade mudou. E ó, comenta aqui embaixo uma coisa: você acredita que ela vai apenas destruir empregos ou criar mais oportunidades para a sua vida? Bom, e se esse vídeo abriu os seus olhos para o que você precisa fazer daqui para frente? Então, aproveita, já deixa o seu like aqui no vídeo, ative o sininho para receber os próximos vídeos. De novo, não seja egoísta, compartilhe esse vídeo com algum amigo que precise se adaptar à nova era da inteligência artificial e não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Combinado? Porque olha, aqui no meu canal você é sempre muito bem-vindo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!